Vamos agora ao nosso giro de notícias ao vivo pelo Brasil. Começamos por São Paulo, onde o nível dos reservatórios de água do Sistema Cantareira é um dos mais baixos da história. Apenas 17,9%. Situação crítica. E o repórter Eduardo Ribeiro, ao vivo, traz as informações. Boa noite, Eduardo. Em quais regiões precisa chover para o nível dos reservatórios voltar a subir? Boa noite, Adriana. Celso, precisa chover e com alguma urgência no sul de Minas Gerais e no centro do estado de São Paulo. Em algumas cidades do interior paulista, o racionamento de água já é tido como inevitável, segundo autoridades locais. Isso se não chover até o final desse mês. Muito embora o governo de São Paulo negue essa possibilidade. Hoje mesmo, o governo paulista autorizou obras emergenciais para a retirada de água de nossas represas de um nível mais profundo. O nível de chuva nos nossos reservatórios nesse início de ano já é 4 vezes menor que a média normal, de um ano normal. E vale dizer que sem chuva, o risco de um racionamento de energia elétrica também aumenta. As consultorias do setor estimam que esse risco, neste instante, chega a 18%. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. Todo mundo precisa economizar água. Obrigada, Eduardo. E vamos ao Rio de Janeiro, porque começou a audiência dos 25 policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do pedreiro Amarildo de Souza. A repórter Diana Rocha está na porta do fórum e tem as informações. Boa noite, Diana. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A audiência de instrução e julgamento já dura mais de 6 horas. Hoje serão ouvidas 5 testemunhas de acusação. O depoimento da terceira testemunha começou às 8 horas da noite. Mais cedo foi ouvido o delegado Rivaldo Barbosa, responsável pelo caso. Durante 3 horas, ele confirmou que o major Edson Santos, então comandante da UPP da Rocinha, foi quem autorizou a sessão de tortura contra Amarildo de Souza. Todos os acusados estão presentes na audiência, assim como a família do pedreiro. Se condenados, os PMs podem pegar até 33 anos de prisão. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigado, Diana. A polícia de Goiânia prendeu 5 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e eles já preparavam estoque para as vendas do carnaval. Boa noite, Flávia Moreno. Como é que esses criminosos agiam, hein? Olá, boa noite. Olha só, toda a droga apreendida, mais de 230 quilos de pasta base de cocaína, iria abastecer exatamente o carnaval aqui de Goiânia. O chefe da quadrilha, ele comandava tudo de dentro do presídio em Aparecida de Goiânia. Essas imagens mostram o momento da prisão dos traficantes. Além da droga, a polícia encontrou fuzis e uma submetralhadora de uso exclusivo do exército israelense. Carros de luxo também foram apreendidos. A quadrilha chegava a movimentar quase 2 milhões de reais por mês. De Goiânia, Flávia Moreno. Obrigada. E a gente segue agora para o Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado decidiu que o ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho irá à júri popular, um caso marcante no Paraná. Ele é acusado de matar 2 jovens num acidente de trânsito em maio de 2009. Vamos falar então ao vivo com a repórter Daniela Salerno. Boa noite, Daniela. Qual a pena para um caso como esse? Olá, boa noite. Olha, Luiz Fernando Ribas Carli Filho poderá pegar até 30 anos de prisão. Ele será julgado por homicídio com dolo eventual, o que significa que ele assumiu a responsabilidade em poder matar. Segundo a acusação, Carli Filho dirigia bêbado e a 173 km por hora quando atingiu o veículo em que estavam as vítimas. Carli Filho também estava com a carteira de habilitação cassada. A data do júri ainda não foi marcada. De Curitiba, Daniela Salerno. Obrigada. E ainda no sul, na cidade de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, uma manifestação contra o aumento de passagens de ônibus deixou 5 pessoas feridas. As informações também ao vivo com a repórter Roberta Marques. Boa noite. Cerca de 150 estudantes protestaram nas ruas da cidade e entraram em confronto com policiais. 3 PMs e 2 estudantes ficaram feridos. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Os estudantes revidaram com paus e pedras. Esse protesto teria começado quando ativistas picharam um prédio. 2 deles foram presos. O aumento de 15 centavos no valor da passagem entra em vigor nesta sexta-feira. A tarifa em Santa Maria passou de R$ 2,45 para R$ 2,60. De Porto Alegre, Roberta Marques.
Obrigado, Roberta. 89 profissionais da saúde foram descredenciados do programa Mais Médicos. Vamos a Brasília com a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata. Qual o motivo para o desligamento desses profissionais, hein? Boa noite, Celso. Olha, os médicos foram desligados do programa porque simplesmente não apareceram para trabalhar. O governo ainda deu 2 dias para que eles apresentassem aí uma justificativa, mas ninguém quis participar do programa. Dos 89 médicos que não apareceram, 80 são brasileiros, 5 são estrangeiros e 4 são cubanos. Segundo o Ministério da Saúde, todos eles vão ser substituídos. Até março, a previsão é que 9.500 médicos estejam participando do programa Mais Médicos. De Brasília, Renata Varandas. Obrigada, Renata. E agora vamos a Minas Gerais. Uma perseguição policial provocou um grande acidente na rodovia que liga o estado a São Paulo. 9 pessoas ficaram feridas. Vamos até a capital, Belo Horizonte, saber os detalhes com a repórter Fabiana Oliveira. Boa noite, Fabiana. Olá, Adriana, boa noite. Olha, tudo começou depois que os policiais militares iniciaram aí uma perseguição a 4 bandidos que roubaram um carro em Igarapé, cidade que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte. E aí testemunhas contaram que foi o seguinte: os policiais interditaram a BR-381 para apreender o grupo, começaram uma perseguição e houve esse acidente muito violento. Como a gente vê nas imagens, os carros praticamente irreconhecíveis. Mas felizmente, olha só, inacreditavelmente, ninguém ficou ferido gravemente. 6 pessoas continuam internadas, mas em situação completamente estável. E olha que apesar desse cerco, um dos bandidos conseguiu fugir a pé. De Belo Horizonte, Fabiana Oliveira. Obrigado, Fabiana. Esse foi o nosso giro de repórteres pelo Brasil.